tenhamos. Feche os seus olhos e diga: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o poder de Deus para mudar toda e qualquer situação. E a partir de hoje, a palavra de Deus me governará. Em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. E nós vamos falar nessa noite de algo muito comum. Podemos assentar. Algo que nós praticamos desde que nascemos. Desde que saímos do útero materno, nós começamos a usar este órgão que nós vamos falar nesta noite. Nós começamos a usar a língua. Todos aqui têm uma língua, amém? Amém. Você pode senti-la aí? Amém. Todos têm. E é um órgão muito pequeno e também muito valioso. A medicina nos diz que a língua, queridos, é um órgão que está ligado ao cérebro, pelo que eles dizem, né? Músculos extrínsecos, e a língua está ligada a todo o nosso processo digestivo, através dos músculos intrínsecos. Ou seja, ela está ali no meio, para equilibrar. Amém? Aleluia. E aí, então, você deve estar se perguntando, mas como um órgão tão pequeno pode estar numa posição de tamanha honra? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre a língua e a sua posição nas nossas vidas enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus Cristo. E como fazermos para que essa posição colocada por Deus à nossa língua se manifeste na nossa vida para que sejamos bênção. Amém? Porque nós somos chamados para sermos bênçãos. Então eu gostaria que você olhasse bem para esse slide, porque você nunca mais, ao sair daqui, usará este órgão como instrumento do inferno. Mas você que tem o sangue de Jesus na sua vida, usará a partir desta noite a sua língua como instrumento de vida e paz às nações. Você crê? Amém. Amém? Glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. E o texto nos diz no versículo 1: ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Amém? Quando Deus criou a humanidade, o intuito do coração de Deus era unidade. Deus nunca pensou na desunião, no repartir, na segmentação para o homem. Pelo contrário, Deus criou todas as coisas como unidade, como único. E a Bíblia diz aqui: toda a terra tinha uma única língua. Todos falavam e todos se entendiam, porque viviam dentro daquele padrão criado por Deus. Vocês estão compreendendo? Amém? Amém. Deus criou unidade. Guarde essa frase com você. Mas logo abaixo do texto, nós vamos continuar lendo. Tome sua Bíblia em suas mãos. Gênesis 11, a partir do versículo 2. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns
uns homens aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua, isto é, o que começam a fazer agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam uma linguagem do outro. Amém? Ou seja, o povo estava em unidade. Deus cuidava deste povo. Deus andava com eles. Por onde eles iam, mudando de lugares, Deus estava com eles, os protegendo, os guardando. E mesmo quando eles fizeram um plano de edificar uma cidade, ainda assim Deus era com eles. A Bíblia diz que Deus disse: desçamos e vejamos o intento do coração desses homens. A Bíblia não diz que Deus disse: desçamos porque o que eles fazem é errado. Não é verdade? Deus quis ver para abençoar o intento, porque ainda havia unidade no meio deles. Mas quando Deus se colocou no meio daquele povo e sondou o coração e ouviu o que falaram, e eles disseram algo que a Bíblia deixa bem registrado em letras garrafais: façamo-nos um nome. Eles não disseram: façamo-nos uma cidade para o nome do Senhor. Perceberam, queridos? Mas eles disseram: façamo-nos uma cidade para nós. E o que é que eu quero dizer para você nessa noite? Que planos são abençoados por Deus quando nos planos Deus está enxertado. A Bíblia diz que perfeitos são os planos feitos juntos ao Senhor, porque Ele é perfeito, e se houver alguma imperfeição no plano, Ele conserta. Amém? E Ele sai perfeito. Mas a Bíblia também diz: enganoso, perigoso, imperfeito, ilusório, conducente ao erro é o plano feito unicamente no coração do homem. E sabe por que a Bíblia diz isso? Porque Deus é onisciente. Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro. Então, quando Deus está em algum plano, Ele já vai conduzindo as coisas para que o futuro dê certo. Vocês estão me compreendendo? Quando Deus é tirado de algum plano, nós não conhecemos o futuro. Nós imaginamos o que Ele pode ser, mas nós não conhecemos e muito menos temos domínio sobre Ele. Então damos um tiro no escuro, amém? Amanhã faremos, amanhã pagaremos, amanhã iremos, mas nós nem sabemos se teremos o amanhã, porque daqui a um minuto pode acontecer alguma coisa neste lugar e você nem aqui está mais. Por isso a Bíblia diz: enganoso. Então, queridos, Deus conhece o futuro e domina, e é capaz de até mudar o futuro para nos abençoar. Mas o coração desses homens colocou Deus de lado
fazer? Enquanto eles deveriam ter dito: faremos pelo braço do Senhor. Então eu quero dizer para você: faça planos, mas inclua Deus em todos eles. E se nos seus planos Deus não puder ser incluído, exclua esse plano da sua vida. Porque você só será vencedor se Deus estiver incluído em todos os seus projetos. Do menor ao maior. Porque para Deus não há impossível. Então sonhe sim, almeje sim, mas inclua Deus nos seus projetos. E certamente Ele te abençoará. Porque é da natureza dele, amém? Mas tome cuidado com a forma como você vai se comunicar. Tome cuidado com a língua que está ligada ao cérebro, amém, irmãos? Que é onde tudo começa, onde os sonhos se fazem, não é verdade? Onde as coisas começam a se formar, é aqui. E a língua está diretamente vinculada ao nosso cérebro. Tome cuidado com a forma como você se expressa. Porque você não é mais carnal. Você é espiritual. E a forma como você diz aqui no plano terreno faz toda a diferença no plano espiritual. E nós já aprendemos que se quisermos nos mover no terreno com bênçãos, primeiro nós temos que mover o espiritual. E o erro desses homens foi justamente o falar. E eles disseram: façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados. Quando eles proferiram isso, eles tomaram para si as rédeas da situação. Eles quebraram a unidade planejada por Deus. Eles abriram portas com essa fala. E o inferno se levantou. Porque Satanás trabalha com o que eu e você falamos. Ele espera por comandos de fala. Por isso eu te digo: tome cuidado com a sua língua. Enquanto você pensa, aquilo é sua propriedade intelectual. Mas quando você fala, você abre portas espirituais. E a Bíblia diz que nós lidamos com principados, potestades e dominadores do mal, que esperam essas portas para virem sobre nós e nos derrotarem exatamente no que nós mesmos damos a eles legalidade. Quebramos aquilo que Deus já colocou sobre nós, que é a bênção, e deixamos portas legais, irmãos, para que as maldições nos alcancem. Nunca se esqueça de quem você é. Você é um novo homem espiritual. E aquilo que você fala decide se você obterá vitória ou se você obterá derrota. Não é mais Deus quem vai decidir, porque Deus disse: eu vos abençoo. É você. Sou eu. E depois ainda queremos colocar a culpa em Deus pelas nossas próprias desgraças, que nos chegam pelo que nós mesmos falamos. Você está me compreendendo? Amém. Porque a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, nos diz que a boca fala exatamente do que o coração está cheio. Você pode até tentar, mascarar,
enrolar, dar uma sensação bela para as suas palavras. Você pode até dizer para o outro: é uma brincadeirinha, é um comentário bobo. Mas a Bíblia diz que aquilo que você profere é exatamente o que está no seu coração. Então não existem brincadeirinhas, irmãos. Não existe falar para o irmão do lado: você viu o cabelo da irmã? Você viu o sapato do pastor? Você viu o carro que a outra chegou? Ah, mas é um comentário tão sem maldade. E eu te digo, baseado pelo que a Bíblia diz, hipócritas somos nós que acreditamos nesse pecado inflamado do inferno. Porque aquilo que você fala é exatamente o que você quer dizer e não tem coragem de admitir. Porque quando você admite, sabe o que você está dizendo diante do trono de Deus, do qual você não terá escapatória. A Bíblia diz que você estará diante do trono dele e os livros se abrirão e ele começará a ler diretamente olhando para você. Você disse exatamente o que você queria dizer. Por isso Jesus disse: sepulcros caiados, belos por fora, roupas de grife, sapatos belos, carros lindos, casas lindas, perfumes caros, aparência, mas por dentro, sepulcros, fétidos. E ainda pior, não tendo coragem de admitir: eu falei de você porque eu queria falar. E não usando desculpas, queridos. Você está me compreendendo? É Deus nos exortando. É Deus nos exortando para que subamos no arrebatamento. Nossos impulsos, nossos sentimentos não podem mais nos impelir a responder sem pensar, a responder no ímpeto. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por isso Paulo disse: se é que estás em Cristo. Precisamos sermos guiados, sermos doutrinados, sermos ensinados pelo Espírito Santo. E isso requer uma palavrinha que muitos de nós têm corrido nos dias de hoje: disciplina espiritual. Ser disciplinado não é bom. Ser disciplinado dói. Ser disciplinado requer decisão. Eu farei. Quando vier o intento, o impulso de falar do outro, lembre-se quem você é. Quem está em você é o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que colocou Satanás no lugar dele de derrotado. É o Espírito Santo de Deus. Então não venha dizer no juízo final que você não tinha capacitação, que você não era capaz de controlar a sua língua, porque Deus dirá a você: onde estava o Espírito que eu coloquei em você para te ajudar a se autogovernar? E o que nós responderemos, irmãos? O que nós responderemos diante do trono de Deus? Hoje é fácil dizer para o pastor: eu não consigo. Hoje é fácil dizer para a irmãzinha: mas é tão difícil. Mas você responderá isso diante de Deus algum dia? Porque nós sabemos que isso é uma mentira do inferno. E diante de Deus, queridos, não há pecado, e é santo, amém? E Jesus ainda diz mais no livro de Lucas. Você pode abrir comigo? Capítulo 6, versículo 46. Jesus ainda nos exorta
Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Que palavra dura, irmãos. Fechamos os nossos olhos aqui, levantamos nossas mãos e dizemos: Senhor Jesus. E Ele olha para o nosso coração e pensa: e a semana toda que você não teve disciplina e falou com o irmão? A Bíblia diz que se você tem algo contra alguém, vá lá, resolva o problema e depois venha à casa de Deus e o adore. Resolva o problema e não saia falando do problema. Amém? Amém. Resolva o problema e não saia falando do problema. Tenha atitude de cristão. Tenha domínio próprio dado pelo Espírito Santo. Isso requer atitude, irmão. Isso não nasce da noite para o dia. Isso requer exercício espiritual. Requer uma decisão. Se você decidir: não usarei a minha língua para abrir portas para o inferno. Usarei a minha língua para abençoar vidas. O Espírito Santo de Deus entrará em ação. Mas você precisa tomar uma atitude de não querer mais praticar. Você está me compreendendo? Você precisa tomar a atitude primeiro, para que o Espírito Santo possa te ajudar. Eu era uma pessoa que tinha muitos problemas com a língua. Eu era aquela porta extremamente escancarada. Mas um dia, orando, o Espírito Santo me disse o seguinte: Ele trouxe à minha vida uma frase que entrou no meu coração como um punhal. E naquele dia eu decidi que a minha língua não mais me dominaria. Porque ou eu sou livre em Jesus, ou a palavra dele que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, seria realidade na minha vida. E o Espírito de Deus tem me ajudado, queridos, desde aquele dia. E eu tenho, glória a Deus, conseguido controlar a minha vida. Porque quando eu vejo que não vou conseguir, sabe o que eu faço? Eu procuro a primeira porta e entro por ela. E fico lá. Até aquilo que quer me fazer pecar passar. Eu procuro um bebedouro e encho na minha boca de água e fico com aquela água e as pessoas conversam comigo e eu Depois eu explico, é porque eu precisava de um tempo. Porque ou nós somos de Deus, ou nós somos do inferno. A Bíblia diz que não há como servir a dois senhores. Ou você é de Deus, pratica o que é de Deus e chama Ele de Senhor com propriedade. Ou você precisa nascer de novo. Então a frase que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi a seguinte: não se importe com os que falam mal de você por trás. Há uma boa razão para eles estarem atrás de você. Aleluia. Eu vou repetir para que você guarde. Não se importe com os que falam mal de você. Há uma boa razão para que eles estejam atrás de você. E quando eu ouvi essa frase, meus irmãos, eu estava numa roda de escarnecedores. Eu me levantei, procurei um banheiro, me ajoelhei e pedi perdão. E eu disse: nunca mais. O Senhor há de me ajudar, porque eu sou propriedade exclusiva do Senhor. E o que o Espírito Santo estava me dizendo, eu quero
Você é espiritual. O outro que fala mal é carnal. E o espiritual discerne o carnal. Se ele está atrás, é porque ele ainda precisa de você para estender a mão para que ele chegue aonde você está. Compartilhe Jesus e não destrua o nome de Jesus. Fale bem dos que falam mal de você e Deus vai te honrar no meio deles. É a palavra de Deus quem nos garante, amém, irmãos? Amém. E quando nós tomarmos essa atitude, sabe quem nós estaremos vencendo? Um pecado perigoso chamado hipocrisia. E Jesus falou duramente sobre a hipocrisia. E eu te digo nesta noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. Jesus nos adverte duramente sobre a hipocrisia. Nós vivemos num mundo que prega, precisamos ser hipócritas para sobreviver. Mas eu te digo, seja fiel a Jesus e você não sobreviverá, você viverá e viverá em abundância. Amém? Mateus 21, o texto nos diz a partir do versículo 18: de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Sabe o que esse texto nos diz? Que se tem uma coisa que os céus não aprova, é a hipocrisia. A figueira estava bonita, verde, cheia de folhas, flores. E quando Jesus então, não olhando o exterior, porque a Bíblia diz que o exterior não conta, o que conta é um coração entregue, rendido, adorador, um coração querendo mudanças, amém? Quando Jesus então descartou toda aquela aparência bonita da figueira e olhou para dentro dela, ele não achou absolutamente nada. E quando ele disse: nunca mais haja fruto em ti, sabe o que ele estava dizendo? Figueira hipócrita, por fora é bela, por fora tem aparência, por fora tem discurso, por fora até faz aquilo que foi profetizado para você fazer. Mas onde está a sua essência, figueira? Onde está o seu interior? Onde está o seu falar? Onde está o seu coração? Você é seca. Seja amaldiçoada. E a Bíblia diz que ela secou imediatamente. Irmãos, esse dia vai chegar para nós também. Que dia será esse? O dia do juízo final. Quando as folhagens, quando as nossas máscaras serão retiradas. E o que estará ali como fruto no coração para ser devolvido. A Bíblia diz que Jesus vai dizer a muitos: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. O que é que você quer ouvir de Deus naquele dia? O que é que você está fazendo com a sua vida? Aonde você está conduzindo o seu eterno, meu irmão e minha irmã? Não adianta estarmos aqui juntos todos os domingos. É lá fora no nosso dia a dia, é vencendo a hipocrisia, é dizendo a nossa língua: você está sob o domínio do Espírito Santo. É passando e deixando com cheiro de Deus, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, não importa onde
é vencendo porque amamos a Jesus e queremos que o nome dele seja conhecido, amém? Queremos receber das mãos dele no último dia a coroa da vitória, porque ele mesmo disse: aquele que perseverar até o fim será colocado como governo às nações, receberá uma pedra com um nome novo, ao qual só o Pai sabe, e entrará para o descanso eterno. E eu te digo nesta noite, quando os seus sentimentos disserem para você, você não consegue dominar a sua língua, feche os seus olhos, clame o sangue de Jesus, dê uma ordem à sua carne: você não me domina mais, eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Se pequei, peça perdão, diga a Deus: perdoa-me, e tome uma atitude de ser governado não pelos seus sentimentos, mas pela poderosa palavra de Deus. E o Espírito de Deus te impulsionará a cada novo dia, para que nós cresçamos e sejamos o que a própria Bíblia diz: homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? E que Deus nos abençoe, irmãos. Que você receba no seu espírito essa palavra, que ela faça diferença, para que você seja uma videira frutífera e verde, a qual deu seu fruto na estação própria e cujas folhas não cairão. Amém? Aleluia.